Vamos conversar um pouquinho agora sobre a artéria cerebral média. A artéria cerebral média é o ramo mais importante da artéria carótida interna. Como vocês observam aqui, o seu segmento M1, o primeiro segmento da artéria cerebral média, ou segmento esfenoidal, daqui emergem aquelas artérias perfurantes, as artérias lentículo-estriadas, que são artérias que vão sofrer bastante com essa carga de pressão, esse fluxo sanguíneo aumentado que passa nesse segmento M1, um segmento calibroso da artéria cerebral média. Então, fonte aqui comum, local comum de AVC isquêmico e também de AVC hemorrágico. Vale observar aqui também, pessoal, que essas artérias lentículo-estriadas, a gente vai falar um pouquinho delas ali na frente de novo, elas não têm muita circulação colateral. Então, elas geralmente são a primeira região a sofrer quando o paciente tem uma isquemia da artéria cerebral média. Um pouco mais adiante, a artéria cerebral média ela se divide basicamente em divisão superior e divisão inferior. Nesse corte aqui a gente consegue ver melhor a artéria carótida interna, dando o ramo da artéria cerebral média e ela se dividindo numa divisão inferior, que é responsável pela irrigação da parte superior do lobo temporal e boa parte do lobo parietal, enquanto a divisão superior é responsável por irrigação dessa região daqui, mais aqui da convexidade do lobo frontal e também boa parte do lobo parietal. Clinicamente, é muito clássico o quadro de um AVC de artéria cerebral média. É claro que às vezes na prática o paciente não vai ter uma oclusão do tronco M1, do tronco M2, vai ser a oclusão de um ramo mais distal e a manifestação clínica vai diferenciar de acordo com a artéria ocluída. Porém, clássico, pessoal, o que é? AVC de cerebral média à esquerda. É paciente com alteração de linguagem, seja afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia global, com fraqueza do lado direito. AVC da artéria cerebral média direita. O paciente vai ter síndrome de hemionegligência com déficit motor à esquerda. Combinado? Vamos ver então um exemplo. Então aqui, uma paciente com AVC da artéria cerebral média esquerda. Observem o avaliador examinando o lado direito dela. I'll hold it up for you. Right there. Now you hold it up. One, o paciente não consegue sustentar o membro superior direito dela e também não sustenta o membro inferior. Can you move it at all? A gente observa aqui também um desvio da rima labial para a esquerda e o que? Desvio do olhar conjugado para a esquerda. Lembrar também que esses AVCs de cerebral média pegam ali o campo ocular frontal, que fica no lobo frontal. Na aula de ponte a gente conversou sobre isso, o tal do fovilho superior. O paciente olha para a lesão e a fraqueza, a hemiparesia é contralateral à lesão. Diferente da ponte, onde o desvio é ipsilateral à lesão. E essa paciente, então, espero que ela tenha um AVC de artéria cerebral média, uma lesão aqui na região da cerebral média. Desvio do olhar conjugado para a esquerda, fraqueza à direita e mais o quê? I'll hold it up for you. Global, ou afasia de Broca ou afasia de Wernicke. Aí vai depender de qual ramo foi acometido. Quando pega o tronco de M1, que pega a divisão superior e a divisão inferior, o paciente vai ter a afasia global. Take a look at this card. Is there anything that you can tell me? Então a gente observa hold it where you can see it. a paciente, o avaliador pedindo para ela falar o que ela está vendo e ela simplesmente não fala nada. Let me try one more thing. Possivelmente essa paciente tem uma I afasia have a global. few pictures here. Can you Agora tell me pedindo para what nomear alguns this objetos e object is ela on the picture card? não nomeia. É um quadro clínico clássico aí de um AVC de cerebral média, provavelmente de tronco de M1, à esquerda. E a síndrome de hemionegligência, o Wagner conversou com vocês na última aula. Nosso lado esquerdo do cérebro é dominante para a linguagem,
o lado direito é dominante para nossa atenção, orientação espacial. Se a gente tem uma lesão à esquerda, teremos um déficit de linguagem importante, porém a nossa orientação espacial estará preservada. No entanto, lesões à direita, nós perdemos a orientação espacial à esquerda, preservando apenas a orientação espacial à direita. Então, olha só, paciente aqui, supondo que ele tem uma síndrome de heminegligência, ele raspa a barba à direita, mas ele negligencia o lado esquerdo, né? O paciente, ele só acha que existem as coisas do lado direito. Ele tem um componente motor exploratório preferencial para o lado direito. Aqui mais um teste, né, que é o teste de secção de linhas. Observem que o paciente, a gente pede para ele cortar as linhas, ele simplesmente negligencia tudo o que tem à esquerda e o que tem à direita, ele consegue riscar. E outro teste simples que a gente vê isso, a heminegligência, é quando a gente pede para o paciente fazer um risco no meio de uma linha. Observe aqui como o paciente desvia muito o risco, em vez de ser no meio, para a direita. Então, a síndrome de heminegligência é caracterizada aí por 4 componentes. Tem um componente sensitivo, seja ele tátil, visual ou auditivo. Tem um componente motor, que a gente consegue ver o paciente à beira-leito com componente motor exploratório preferencial para o lado direito. O paciente fica virando para a direita, fica só olhando para a direita. Vocês vão ver isso no próximo vídeo. E também tem outros 2 componentes. Um deles que é a hemissômato-agnosia. Então, M de corpo, M de metade, desculpa, sômato de corpo e agnosia de não reconhecer. Então, o paciente não reconhece metade do corpo dele, no caso ele negligencia o lado esquerdo. E também a anosognosia, que é o paciente não reconhecer a doença que ele tem. Ele não acha que está tudo bem. Então aqui um caso, o paciente, observe só, pessoal. Tá conseguindo se mexer? Deixar vocês ouvirem. Lado direito mexendo bem. Sem problemas. Então tá bom. Desce aqui o braço um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa. Observe que o lado esquerdo dele Esse aqui é o não seu mexe. braço direito, eu tô tocando o lado direito. E agora eu tô tocando o lado esquerdo. O avaliador, ele Qual faz lado o eu tô estímulo tocando? simultâneo nos 2 E agora? braços e o paciente reconhece apenas o lado Nada. direito E agora? quando a gente faz o reconhecimento, o estímulo Mesmo lado. simultâneo, Aonde o senhor tá né? vendo Isso a minha gente mão chama de mexer? Direita ou esquerda? extinção Direita ou esquerda? sensitiva. É. E agora? Agora a questão da extinção visual. Aponta onde Ó, mexe. com estímulo simultâneo visual, o paciente só reconhece o lado direito. Tá, vamos fazer outra coisa agora. Esse aqui é o seu braço direito, tá certo? Esse aqui é o meu braço esquerdo. De quem é esse braço aqui que eu tô lhe Agora ele mostrando? pergunta, de quem é esse braço? De quem é? É meu? E o paciente fala, esse braço é seu, Obrigado. ou seja, hemissômato-agnosia. O paciente não reconhece parte do corpo dele. Geralmente, essa hemissômato-agnosia e a anosognosia são os 2 componentes que melhoram primeiro num quadro aí de AVC de cerebral média direita. Então, AVC de cerebral média direita, síndrome de heminegligência com fraqueza à esquerda. Qual é a artéria culpada por AVC nessa região aqui, ó? Pegando aqui os núcleos da base. Então, se vocês lembrarem daquela figura que eu acabei de mostrar para vocês, as artérias lenticulo-estriadas, elas são responsáveis justamente por irrigar o núcleo lenticular e o núcleo estriado. Então, aqui, ó, a artéria lenticulo-estriada é quem dá aquele padrão de AVC que vocês vão ver muito aí na prática de vocês. E polígono de Willis, né? A gente ainda não falou o que é esse polígono de Willis. Então vamos com calma agora. Polígono de Willis é o seguinte. Polígono de Willis, pessoal, nada mais é do que uma proteção que a gente tem no cérebro. Vocês vão entender o porquê. O polígono de Willis, ele comunica a circulação posterior, então aquele sistema vértebro-basilar, com a circulação anterior, ou seja, com o sistema carotídeo. E
E o polígono de Willis ele é formado por artéria cerebral posterior, aqui ó, o segmento P1 da artéria cerebral posterior, que se comunica com a artéria carótida interna pela artéria comunicante posterior. Artéria cerebral anterior, né, o segmento A1 da artéria cerebral anterior. Artéria comunicante anterior, aquela artéria que comunica as duas artérias cerebrais anteriores. E por que ele protege? Então imagina um trombo ocluindo aqui, ó, a nossa carótida interna. Então veio um trombo lá do coração e ocluiu a sua artéria carótida interna. Por teoria, você deveria então ter um AVC aqui, pegando a artéria cerebral anterior, artéria coroideia anterior, artéria cerebral média. Pensa aqui agora só na cerebral anterior e na cerebral média. Mas isso pode ser que não aconteça. Pode ser que o déficit desse paciente seja nenhum, ou então muito menor do que o esperado. Por quê? Porque o fluxo que deveria estar passando aqui, né, que você imagina que esteja interrompido, indo para a artéria cerebral média, ele pode vir da circulação posterior, via artéria comunicante posterior, ou ele pode vir contralateral, ó, pegando o caminho da comunicante anterior e fazendo um bypass aqui desse trombo. Então, oclusões proximais, paciente com polígono de Willis íntegro, existem várias variações anatômicas aqui no polígono de Willis, que não é o objetivo dessa aula, mas o polígono de Willis é uma forma de proteger o nosso cérebro. Agora imagina um trombo aqui, ó, nessa região, uma região mais distal aqui, já pegando a artéria cerebral média depois do polígono de Willis. Aqui no caso, a manifestação vai ser mais catastrófica. Por quê? Porque o paciente perdeu a proteção do polígono de Willis e tudo que tiver para frente vai ser alvo de isquemia. O paciente pode ter apenas proteção das circulações colaterais piais que a gente fala. Mas o polígono de Willis, aqui a circulação colateral do polígono de Willis, é uma importante região anatômica, aqui, estrutura anatômica, para proteção cerebral nossa. Galera, circulação anterior era isso. Falamos aí de lobo frontal, lobo parietal, a parte superior do lobo temporal, irrigada ali pela divisão inferior da cerebral média, e os núcleos da base, irrigados parte ali por artéria recorrente de Helbner, né, ramo da cerebral anterior, e os gânglios da base irrigados pelas artérias lentículo-estriadas, né, grande parte deles. Vamos falar agora de circulação posterior. Lembrando, boa parte da circulação posterior já foram abordadas nas aulas específicas. Hoje vamos falar um pouquinho aqui daquela circulação posterior relacionada à artéria cerebral posterior, responsável por irrigar a parte inferior do lobo temporal e o lobo occipital. Começando então a circulação posterior.